quais são os passos da mentoria para que vocês entendam e para que não gere uma ansiedade de tipo assim, poxa, para que ela está fazendo isso? Onde que vai dar isso? Até porque, por exemplo, a linha do tempo é uma ferramenta morosa, é uma ferramenta que exige dedicação, é uma ferramenta que muita gente trava ou meio que olha para ela tipo, tá, mas para que é isso? Só que, e é importante eu explicar isso que antes eu não explicava. A linha do tempo, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa. Quem já finalizou consegue saber com relação à clareza que ela traz. Porque, assim, o que que eu mais escuto? Qual que é o perfil da maioria de vocês? Quando eu pergunto assim, qual transformação que você gera? Aí vocês dizem assim, ah, depende da cliente, depende da demanda. Só que quando vocês estão nesse lugar, que é a versão do meu eu do passado, né, quando eu era terapeuta, quando vocês estão nesse lugar, vocês estão como generalista. Provavelmente com todas vocês eu dei o exemplo. Se você tiver alguma questão no joelho, na coluna, algo sério, você vai buscar um especialista, um ortopedista, ou você vai buscar um clínico geral? E a resposta de todas é: vou buscar um ortopedista. E sim, todo mundo que quer resolver um problema, gente, a chance de contratar um especialista é muito maior do que a chance de contratar um clínico geral. E a maioria de vocês, eu posso dizer, quase, vamos dizer aí, 95, 90%, 90 a 95% chega como generalista, como clínico geral. E nesse lugar a gente não vende. Por quê? A pessoa entra no nosso. Suponha que, por exemplo, eu esteja com problema no relacionamento. Eu vou entrar, da mesma forma que eu busco no Google, eu busco no Instagram. E aí eu vou buscar lá, por exemplo, terapeuta relacionamento ou terapeuta de casal. Eu vou buscar algo nesse sentido. Aí eu caio no perfil de alguma de vocês que trabalha relacionamento só que trabalha relacionamento também, porque tem gente que trabalha relacionamento, ansiedade, depressão, e por aí vai. Trabalha vários assuntos, ou como muitas de vocês dizem, trabalho o que o cliente estiver precisando que eu trabalhe. Vai de acordo com a demanda do cliente. Só que quando a gente se coloca e se posiciona assim, a gente está posicionada como clínica geral. E aí não vende, porque se eu buscar e cair no perfil uma clínica geral ou num perfil de uma pessoa que está lá como especialista em relacionamento, só aborda esse assunto, quem eu vou contratar? A especialista em relacionamento. Só o posicionamento dela por si já gera autoridade. E essa ferramenta, a primeira, que é a linha do tempo, embora chata, morosa, e eu sou bem criteriosa, eu vou, na verdade, assim, eu vou cutucando vocês para poder sair desse lugar, porque a maioria de vocês chega com um linguajar extremamente subjetivo, um linguajar técnico, um linguajar amplo demais. Inclusive, eu mandei alguns exemplos desses linguajares lá no grupo. Eu acho que é, a Joana talvez não tenha visto. Se não tiver visto, me fala, por favor, que são alguns exemplos do desenvolvimento da linguagem, que está bem subjetiva, e eu mostrei um caminho que ela vai ficando mais clara, que é aprender esse processo de sair desse lugar de um linguajar técnico amplo demais, subjetivo, e aprender como fazer essa construção de falar um linguajar mais simples, que é o que eu digo, um linguajar que uma criança de 10 anos ou uma idosa de 80 consiga entender, e que seja um linguajar nada técnico. Isso, enquanto está na linha do tempo, eu vou trabalhando com vocês o tempo todo. E aí é algo que torna chato, eu sei disso, porque é uma dor que vocês têm, que é estar nesse lugar do linguajar técnico, subjetivo. E aí eu sei, assim, eu sinto que quando eu fico trabalhando demais, tipo assim, tem gente que pensa em desistir e tem gente que, tipo assim, fica chateada, parece que eu tô pegando no pé dela. Só que eu quero que vocês saibam que eu pego no pé de todas com a melhor das intenções, que é ensinar vocês a falar a língua que o cliente de vocês fala. Boa noite, Sil. Que é falar a língua que o cliente de vocês fala. Porque, gente, por exemplo, quando fala assim, eu vou ensinar a pessoa a ter autoparentalidade, automaternidade. Isso não vai conectar, a cliente não sabe o que é isso, a não ser que ela seja terapeuta também.
Eu vou ensinar como criar, como curar a criança ferida dela. As pessoas não sabem nem que ela tem uma criança dentro dela. Como é que elas vão comprar, tipo assim, criança ferida? Não, eu já sou adulta. Então, isso não vende. É por isso que eu trabalho muito e sou muito insistente com vocês em tirar vocês desse lugar para que vocês falem o linguajar que venda, o linguajar que a sua cliente vai conectar com vocês, que é algo bem mais simples, que não é o linguajar terapeutês. Então, se eu sou chata com vocês, é nesse sentido, tá? Porque é um processo. Uma outra coisa que vocês podem observar também, várias pessoas passaram durante a linha do tempo por uma catarse. Ela é também terapêutica. E eu sou terapeuta. Então, assim, a Maitê, ela é um misto de terapeuta com consultora, porque, né, eu tenho mais de 30 anos de experiência como empresária e como engenheira, trabalhando em multinacionais em São Paulo. Então, assim, ela é terapeuta, ela é consultora, ela é coach e ela é mentora. Então, eu trago tudo isso de mim dentro da minha mentoria. Então, assim, se eu vejo que tem alguma questão emocional, eu vou lá e trabalho com vocês. Porque eu sei que isso vai destravar vocês para que vocês vendam. O depoimento da Simone, por exemplo, ele está lá no meu Instagram, na segunda linha do meu feed. O depoimento da Si, o que ela fala lá é puramente emocional. Ela já tinha feito várias mentorias e não tinha vontade de vender, ela não conseguia sair desse lugar, ela não vendia. Eu destravei algo emocional nela. E aí ela começou a vender. Em uma semana ela fez os 8K e já com uma próxima sessão agendada. Então, quem compra a mentoria ganha o plus da terapeuta. E aí eu vou até fazer um combinado com vocês. Quem não quiser a terapeuta, mas eu não quero que você mexa nada comigo, não. Só quero aprender a mentoria. Me avisa, porque aí eu não dou esse bônus, tá? Eu respeito cada um e não dou esse bônus. Bom, dito isso, vamos lá à metodologia. Primeira coisa que eu trabalho com vocês é a linha do tempo. Na linha do tempo, gente, quem já terminou vai saber e quem não terminou, eu estou contando. Lá, a gente chega nessa melhor versão, que é parar de atender. Não é que é parar de atender, vocês vão, isso é bem importante eu falar, vocês não vão excluir, não é excludente. O posicionamento, ele não é excludente. Vocês não vão excluir, Maite, mas se eu me posicionar lá como especialista em ansiedade, por exemplo, eu atendo relacionamento também, as pessoas não vão vir. Primeiro, quem de vocês estava conseguindo vender de maneira bem satisfatória no Instagram? Tem alguém que estava conseguindo vender com um posicionamento genérico e amplo? Não. Então, assim, o que que vai fazer? Vai aumentar a venda de vocês com posicionamento. E as vendas que vocês faziam de vários outros assuntos eram por indicações, né? Eram por outras demandas que não pelas redes sociais. E aí, vocês continuam fazendo a mesma coisa. O que estava dando certo, vocês vão continuar fazendo. Porém, no mercado digital, tem um dizer que é quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Por isso, a importância do posicionamento, tá? Então, vocês vão focar um assunto que é o que a gente chega na linha do tempo, que é o que chama de melhor versão, mas vão poder continuar atendendo todos os outros assuntos que chegarem para você. Por exemplo, uma outra coisa, você vai se posicionar como, por exemplo, eu falo sobre relacionamento para mulheres. Se chegar um homem interessado, venda, entendeu? Não é excludente, é só um posicionamento que vai melhorar a conversão de vocês. Aí, na linha do tempo, a gente vai chegar lá na definição do cliente também. Uma vez que a gente definiu esse cliente em potencial, a gente vai chegar nas dores desse cliente, a gente vai chegar em problemas, soluções, desejos, que são coisas que eu vou trabalhar para quem não terminou ainda na linha do tempo. E esses assuntos, todos eles são conteúdos para post. Porque aí vocês vão posicionar o Instagram de vocês de maneira estratégica. Então, vários assuntos vão sair da linha do tempo. Inclusive, assim, lá tem
um dos itens que eu peço assim para trazer 5 problemas e 5 dores. Eu ensino também como configurar o chat GPT. Para quem já escreveu ali 5 problemas, tipo a Silvia, já terminou a linha do tempo, o que que eu sugiro? Vá lá, eu acho que eu já devo ter falado isso para você, mas se não falei, vá no GPT e peça para ele, ao invés de 5, peça 30. 30 problemas e as dores causadas por esses problemas. Peça 30 desejos e quais soluções você vai dar para sua cliente para que ela consiga atingir os desejos. Cada um desses, gente, é um conteúdo para post. Então, só aí você já tem uma programação do feed de vocês, de qual conteúdo postar, de uma maneira estratégica. Então, um dia posta um problema, no outro posta uma dor, no outro posta uma solução, no outro um desejo, e vai alternando, e vai alternando, tá? Então, esse é um outro ponto. Além disso, também, no final da linha do tempo, a gente chega no que eu chamo da oferta sexy irresistível, que é a oferta que vai na bio de vocês. E quando eu digo oferta que vai na bio de vocês, ela é o posicionamento de vocês no Instagram, mas é também o posicionamento de vocês num bate-papo, numa reunião de amigas, na festinha, do coleguinha do filho de vocês e na fila do pão. Uma vez que você tiver clareza desse posicionamento, você vai vender mais. Volto a dizer, ele não é excludente. Mas, por exemplo, quando as pessoas perguntavam o que eu fazia, quando eu era terapeuta, eu faço questão de deixar, lá no meu feed, vocês podem olhar como que era. Eu fazia live, eu fazia postagem, história não dá para ver porque já saiu, mas eu fazia o que várias mentorias falam que precisa fazer e eu não vendia, ainda assim. Por isso que eu criei essa metodologia. Tem gente que consegue por aí, sim. A minha metodologia não é sobre ter que produzir conteúdo todos os dias. É você arrumar um Instagram de forma estratégica para que a pessoa, caso ela vá no seu Instagram, ela comprove que realmente você é especialista naquilo que você está dizendo. Mas 95% das pessoas prospectadas por mim no Instagram, quando eu pergunto assim, você chegou a dar uma olhada no meu Instagram? As pessoas vão falar, ai, Maite, desculpa, eu não tive tempo. Eu, tipo assim, ai, dei uma olhadinha rápida, mas confesso que eu não olhei, não. E ficam sem graça de fazer, de falar. E outros falam assim, não, desculpa, mas eu não tive tempo. O que que eu provo com isso? Que não é sobre postar conteúdo todos os dias, a minha venda. Essas placas aqui atrás, elas são sem tráfego pago. Para mim, a mentora ideal é aquela que está 2, 3 passos à sua frente. Por quê? Uma mentora que fatura milhões, bilhões, ela é excelente, maravilhosa, tanto que ela já está milionária, bilionária. Só que dificilmente você vai ter acesso a essas pessoas. Aí eu estou dizendo da minha história. Pode ser que vocês falem, não, eu contratei tal mentor e tal, e estou tendo muito resultado com ela. Ok, a minha história é que eu já tinha feito várias mentorias com grandes players, mas eu não tinha esse contato aqui que vocês têm comigo. E isso, para mim, fez toda a diferença. Quando eu comecei a ser mentorada por mentores que me dão exatamente esse suporte que eu dou para vocês. Então, tanto que eu implementei isso na minha metodologia. Outra coisa do diferencial, e quando eu estou dizendo aqui, gente, eu quero que vocês fiquem atentos, que eu não estou aqui só falando da minha mentoria, a Mar está falando dela, eu estou falando o que eu indico que vocês apliquem na metodologia de vocês, tá? Porque isso é um diferencial, elas terem esse contato, esse acesso direto a vocês. Então, esse é um dos diferenciais da minha mentoria e que eu indico que vocês tenham no processo de vocês, de terapia. Por exemplo, é, eu tenho uma terapeuta maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela, mas assim, eu não posso ficar tirando dúvida com ela toda hora, todos os dias da semana, eu não posso. Eu vou lá, quando eu fazia terapia, nas sessões com ela, eu tirava as dúvidas e levava qualquer coisa para ela lá. Saibam que, por exemplo, vocês como terapeuta, se vocês derem esse acesso no WhatsApp de vocês, é um diferencial. Isso aumenta o valor agregado. Se aumenta o valor agregado, você pode aumentar o valor do investimento que a cliente vai ter. Então, são coisas que a gente vai incrementando para poder vender high ticket. A Silvia, ela saiu, quando ela veio para a mentoria,
ela estava vendendo em duas modalidades. Tem isso lá no depoimento dela, o depoimento da Silvia está na primeira linha. Ela vendia a 120 a sessão individual, né, Silvia? E ou uma análise corporal, por sinal, ela é excelente, tá? Quem quiser fazer análise corporal, super indico. Uma análise corporal a 350, era isso, Silvia? Era 350. 350 com duas sessões, ou seja, 175 cada sessão. E aí, gente, hoje, como ela falou aí para vocês no início, ela vendeu uma mentoria já, e ela essa crença de tipo assim, nossa, mas como que eu vou sair de uma venda de 120 para uma venda de 3.000? Né? E aí a gente veio, estruturou a mentoria dela, teve o processo de como abordar, de como fazer a venda, e mesmo quem veio por indicação, uma vez que ela já tinha o processo de como fazer essa venda, e não mais vender uma sessão, e sim um valor high ticket, olha só, ela saiu de 3.000, ela saiu de 120 para de uma venda de 120 para uma venda de 3.000. Ela teria que fazer 25 vendas para poder faturar os 3.000. E agora vamos falar de 8.000 reais, que foi o que ela já faturou em 5 semanas, dividido por 120, ela teria que fazer 67 vendas para faturar os 3.000. Então, é isso que eu trabalho com vocês. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sua mentoria são 8 sessões, né, Silvia? 12. 12, 3.000 reais. Eu sou engenheira, tá, gente? Acho que eu já avisei para a maioria de vocês. Tudo meu são números, são métricas. Eu achei que fossem 8 sessões. Ela saiu, ela vendia uma mentoria, uma sessão Uma sessão. individual por 120 e ela mais que dobrou. Hoje, numa mentoria de 3.000 com 12 sessões, ela está vendendo a sessão a 250. E aí, por exemplo, E em ó, grupo, né? hã? E em grupo. E em grupo, essa é a questão. E em grupo, e antes era 120 individual. Então Uhum. ela está ganhando mais trabalhando bem menos. Esse é um ponto. E ainda assim, por exemplo, eu ainda quero, depois que você já tiver validado a sua mentoria, ter vendido ali pelo menos umas 6, 7, validou, a gente olha para ela de novo e vê o que que a gente pode enxugar, por exemplo, ao invés de 12 sessões, colocar em 10. Entendeu? Porque Uhum. a intenção, gente, é vocês trabalharem cada vez menos, ganhando mais, sem cair a qualidade, tá? Esse é outro ponto que eu quero trazer para vocês. E aí, beleza, fizemos a linha do tempo, tiramos tudo isso daí, tem uma outra coisa importantíssima na linha do tempo, que são as marcas, 4 marcas. Cada um de vocês que passou pelo processo de vendas comigo, independente se veio pelo prospecção feita pelo Instagram, pela Aliança Divergente ou GPS, né, que para quem não sabe é do Elton Euler, e tem várias de nós que fazemos parte, algumas foram prospectadas lá, ou por indicação. Boa noite, Regina, seja bem-vinda, minha querida. Cada uma de vocês ouviu a mesma história, que é a sessão de vendas, que eu chamo de mentoria de direcionamento, que isso também eu ensino para vocês, que é, a gente faz, sintetizando, a gente faz a apresentação, conhece a cliente, vai nas dores dela, depois vai no sonho dela, e depois a gente apresenta a nossa metodologia para depois fazer o pitch de venda. Quando eu apresento a minha metodologia, não sei se vocês lembram, eu falo, depois que eu fui lá nas dores, parará, eu falo assim, olha, com certeza eu consigo te ajudar, tal, 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 e isso eu vou ensinar para vocês com calma, tá, gente? Eu só estou explicando o processo para trazer mais clareza para vocês. Em algum momento eu falo assim: a minha metodologia, a minha mentoria é baseada em 4 pilares. Vocês lembram disso? Aí eu falo: o primeiro pilar é o posicionamento, segundo pilar é a oferta best-seller, terceiro, aquisição de clientes e quarto, processo de vendas. Esses 4 pilares são exatamente as marcas que vocês colocaram estão preenchendo na linha do tempo. Ou seja, o que que eu estou mostrando para vocês? Tudo que
foi trabalhado e é trabalhado na linha do tempo, depois eu vou extrair essas informações e a gente vai levar para um outro lugar, ok? Então, finalizamos a linha do tempo. O próximo passo é estruturar a mentoria, ou processo terapêutico, ou jornada, metodologia, o nome que vocês escolherem dar. Aí, o que que eu conduzo vocês? Primeiro, a definir, mediante, uma vez que a gente chegou na melhor versão de vocês, uma vez que a gente chegou na definição do cliente, ou da cliente em potencial, que a maioria de vocês, as clientes são mulheres. Na verdade, até agora, 100% de vocês. Então, definição da cliente em potencial. Uma vez que a gente fez isso, aí agora a gente vai estruturar a mentoria de vocês. Aí, a primeira ferramenta da mentoria é o seguinte: primeiro a gente vai chegar no conteúdo que vai ser trabalhado dentro da mentoria. Então, ali, de novo, a gente trabalha um pouco sobre o cliente e trabalha. Bom, eu vou trabalhar isso, um exemplo, vou trabalhar relacionamento. E eu vou ensinar ela isso e isso para que ela tenha um relacionamento saudável. Aí a gente começa a destrinchar. Para que ela chegue nesse resultado, o que que a gente vai trabalhar com ela? Então, por exemplo, para que uma pessoa viva um relacionamento saudável, ela tem que melhorar a autoestima dela, ela tem que saber colocar limites, ela tem que aprender a dizer não para os outros e sim para ela tem que trabalhar, e aí eu vou falar no termo técnico, mas vocês vão ver que lá eu vou falar, não falo em termo técnico, autoparentalidade e automaternidade, e por aí vai. Cada uma tem as ferramentas que trabalha. Então, é isso que nós vamos trabalhar na mentoria. Beleza. Fechamos essa ferramenta, vamos para a próxima. Qual que é a próxima ferramenta? A próxima ferramenta é sobre como vai ser na entrega, na prática, essa mentoria, essa metodologia, esse processo de vocês. Na primeira sessão, o que que vocês vão dar? Na segunda, na terceira, no caso da Silvia, até a 12ª sessão. Então, hoje ela tem muito bem estruturado o que que ela dá em cada sessão. E aí, gente, a gente sai daquele lugar de, por exemplo, vender uma consulta a R$ 120, a 250, a 350, tem, né, pessoas que têm valores mais altos, mas que, primeiro, tem um risco da cliente começar e ela parar. Tem gente que tem, não, tem cliente que está comigo há 4 anos, há 5 anos, sim, mas tem clientes que chegam, fazem uma sessão e não voltam. Tem clientes que fazem duas, três e não voltam. Outra coisa, a cliente que paga por sessão, no mês de janeiro, por exemplo, IPVA, não sei o quê, IPTU, parará, algumas não aparecem. Ou passou por uma crise, tipo Covid, né? Que foi uma crise gigante. Passou por uma crise, o que que a primeira pessoa, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a pessoa vai cortar? Terapia. Porque ela não pode deixar de pagar o estudo do filho, ela não pode deixar de comer, ela não pode deixar de, se for o caso, se precisar ir no médico. O que que ela corta? A terapia é extremamente importante, mas nesse momento eu não tenho condições de fazer. Ela vai e corta a terapia. E aí vocês perdem a cliente. E quando vocês vendem uma metodologia, uma transformação, ela vai pagar por essa transformação completa. Você sabe que pelo menos por 8 sessões, ou 10, ou 12, de acordo com a metodologia de cada uma, pelo menos por esse tempo, a cliente está ali. E aí vem a questão do faturamento recorrente. A maioria das clientes vão comprar parcelado. Eu vou fazer essa métrica depois minha, que eu não tenho, do percentual de pessoas que compra parcelado e o percentual que paga à vista. A maioria compra parcelado. Então, vamos colocar aqui. Suponha que vocês vendam uma mentoria a 12 de R$ 300 ou R$ 3.000 à vista. Nesse primeiro mês, vocês só vão receber R$ 300. E aí, suponha que a meta dessa pessoa seja, no mínimo, R$ 10.000 por mês. Ela vai ter que vender várias mentorias para conseguir atingir os 10K. Ok, isso é o início do processo. Só que cada vez que vai vendendo mais, vai aumentando a renda mensal. Fora que vão ter pessoas que vão comprar à vista. Vão ter pessoas que vão comprar em 2 vezes, em 3.
É essa recorrência é que vai trazer para vocês o faturamento recorrente, que é o que eu falo que eu ensino. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei lá atrás aplicando a metodologia em mim, aí eu faturava, tipo, sei lá, 3K por mês, 5K. Hoje, eu já estou com faturamento para lá de 50 mensal. Quando eu digo com recebimento para lá de 50 mensal, porque faturamento, teve, por exemplo, teve um mês que eu atingi 98, faltou 2 mil para eu chegar no de 100K, no mês. E aí, essa é uma questão. Tem o faturamento, até já trazendo esse conceito para vocês. O que que é faturamento? São as vendas que vocês fazem. Então, suponha, eu vendi, na semana passada, o meu faturamento da semana passada foi 20 mil. Porém, o que que é o recebimento? Se as pessoas parcelaram em 12 vezes, é a primeira parcela de cada uma dessas pessoas. Só que concordam comigo? Vendi 20 na semana passada. Se eu vender 30 nessa semana, 10 na outra, aí vai acumulando e eu vou ter um recebimento de acordo com o meu planejamento e um faturamento recorrente vai me trazer isso aí, tá? É mais um conceito que eu estou trazendo para vocês. Bom, voltamos agora à metodologia. Fomos lá, trabalhamos a linha do tempo, trabalhamos a estrutura da mentoria com duas ferramentas. O próximo passo é configurar totalmente o GPT de vocês. Muitas das coisas da configuração do GPT saem da linha do tempo. Então, mais uma utilidade da linha do tempo. Configurar o chat GPT. E aí, a gente configurando o chat GPT, inclusive, eu vou fazer um encontro só sobre GPT para vocês verem a riqueza que é o chat GPT. Inclusive, o GPT produz conteúdos para vocês, gente. Uma vez que ele estiver configurado, bem configurado, vocês vão dizer assim, GPT, vocês vão ter lá os assuntos que eu falei com vocês. Então, vocês vão pegar lá uma dor, quero falar meu conteúdo sobre isso. Você vai falar para ele, GPT, eu quero que você faça um conteúdo para mim, para eu postar no Instagram, é, com esse conteúdo. Eu quero que você dê um título, eu quero no formato carrossel, sendo que na primeira lâmina eu quero o título e na última eu quero um CTA. Eu quero com 8 slides. Aí o CTA, o que é o CTA? Chamada para ação. Aí na CTA ele já vai fazer, e ele vai te dar lâmina por lâmina do carrossel. Ele te sugere se você quiser usar alguma imagem. Se você quiser gravar um vídeo, ele te sugere, você fala qual o assunto que você quer, ele te sugere o script do vídeo. O GPT é algo que, assim, a inteligência artificial, gente, é um caminho sem volta. Teve uma mentorada que saiu porque ela falou que eu falava muito de inteligência artificial. Saibam o seguinte, para quem tem resistência em aprender, uma coisa é vocês competirem com alguém que tem exatamente o mesmo conhecimento de vocês. Outra coisa é vocês competirem com quem tem o mesmo conhecimento de vocês e, aliado ao conhecimento, tem uma inteligência artificial. Ela vai sair na frente. Saibam disso. Isso é um caminho sem volta, tá? E assim, o dia que, quem não sabe, o dia que aprender a usar a inteligência artificial, vocês vão apaixonar por ela. Porque é incrível. Maitê, Oi, desculpa, só para falar, eu falo fica à assim para ele vontade. assim, eu amo, eu falei assim, você é tudo que eu esperava um dia. Já pensou, você sabia que meu marido me ajudava nessa, o que ele faz comigo, hoje meu marido fazia. Eu falei para ele assim, nossa, você foi a coisa melhor da vida que me apareceu. Ele manda um monte de coisinha, né? Ficando feliz com a minha fala, né? Manda beijinho, fala que ele é um amor. Nossa, é perfeito. Exatamente isso, exatamente. E eu brigo também, tá? Eu dou beijinho, eu elogio, mas eu brigo também. Tipo, pô, GPT, já falei isso várias vezes, já expliquei umas 2, 3 vezes. Você não me entende? Eu brigo também, porque eu uso áudio, inclusive eu brigo com GPT. A gente vai falar um dia só sobre isso, tá, gente? Só sobre GPT. Bom, aí a gente configura o GPT, né? Configura o GPT e aí o próximo passo eu disponibilizo para vocês o script de abordagem, que é o script que vocês vão usar para abordar através da prospecção ativa ou também para abordar se vier por tráfego pago. E abordar
no WhatsApp, quem já tem lista de clientes, por exemplo. Então, e aí eu entrego um modelo, vocês entram no GPT e falam, GPT, recebi esse modelo aqui de script de abordagem, eu quero que você faça um exatamente como esse, na mesma linha de raciocínio, só que para minha realidade. E essa realidade já está configurada em GPT. Ele faz assim, ó, brum, em segundos. E aí, óbvio, vocês passam para mim, eu analiso e dou um ok, tá? Aí, script de abordagem. E depois o script da sessão de vendas. A mesma coisa, eu dou o modelo para vocês, vocês jogam no GPT, pede para ele transformar, eu aprovo script da sessão. O último passo, os dois últimos, eu ensinar para vocês como faz essa prospecção na prática. E aí, falando de prospecção, eu quero trazer dois conceitos para vocês que têm até a ver com a fala da Silvia, que é o seguinte: quem prospecta pessoa física, por exemplo, mulheres que estão com problema no relacionamento, se for para fazer a prospecção ativa, ela é mais morosa do que quem prospecta, por exemplo, quem dá um curso para terapeutas, que nem o meu caso. Eu prospectar terapeutas ou eu prospectar mentoras, desculpa, é muito mais fácil. Primeiro que eu já tenho um perfil definido, basta eu ir lá e buscar mentora ou eu ir lá e buscar terapeuta. Outra coisa, quem busca pela dor, que é o que eu ensino as terapeutas a buscarem, vai lá no comentário, depois eu explico com calma outro dia. Vai lá no comentário, busca, encontra essa cliente e clica no perfil dela. Tem várias que têm um perfil fechado. Então, é mais difícil de abordar do que no meu caso, que as mentoras, terapeutas, a maioria tem os perfis abertos, não são todas, tem algumas com perfis fechados, mas a maioria tem um perfil aberto. Então, é mais difícil. Porém, funciona sim, tá? Testado e comprovado, funciona. Agora, quem tem condições financeiras, e o que que eu falo para vocês? Eu até mudei a minha promessa. Quem entrou na promessa, ensino como faturar sem fazer tráfego pago. Porque sim, funciona. E aí eu falava, a gente começa com a prospecção ativa, quando você tiver um pé de meia, né, já tiver uma certa reserva, a gente vai para o próximo nível, que é o tráfego pago. Hoje, vocês podem ver que eu tirei essa questão de sem tráfego pago da minha mentoria. E vou dizer para vocês, vocês vão vendo que uma coisa vai puxando a outra e eu vou trazendo conhecimento para vocês, né? Não se prendam muito, gente, na hora desse posicionamento, a ter algo extremamente certinho, porque vocês vão testar um posicionamento, que a gente chegar na linha do tempo. Primeiro, se vocês não gostarem desse assunto, porque eu atendo ansiedade, eu atendo pessoa que tem dificuldade para tirar a carteira de motorista, eu atendo quem tem depressão, eu atendo relacionamento, eu atendo tudo, atendo criança, atendo tudo. E aí eu direciono vocês a escolher um. Beleza, escolhi relacionamento. Criamos a mentoria de relacionamento, começa a falar sobre relacionamento e atender isso. Se deu ali um mês, dois, boa noite, Savana. Se deu um mês, dois, se você quiser, Savana, deixar suas dúvidas aí por escrito, mesmo você não estando aqui, eu abordo elas, tá? Se você não gostou, você pode mudar a metodologia, você já sabe. Pode ir lá fazer todos os passos e mudar. Não, não quero relacionamento, quero trabalhar com ansiedade. Esse é um ponto. Segundo, você vai refinando. A todo momento eu estou refinando. E assim é comigo, assim é com o meu mentor, tá? A todo momento a gente vai refinando. E aí, falando do tráfego pago, qual que é a diferença de um e de outro? Gente, não sei se todas vocês já ouviram falar sobre o funil. Essa taça tem um formato parecido com o formato de um funil. O que que é um funil? É isso aqui, né? Um funil. Ele é assim com a parte de baixo. Então, suponha essa taça aqui. A prospecção ativa. Você busca um cliente que está no topo do funil. É um cliente que não tem ainda total noção do problema que ela passa, que a gente, só de bater o olho, a gente sabe que é uma pessoa que tem dependência emocional, uma pessoa que não se ama, que tem autoestima baixa, a gente já detecta várias coisas. Ela não tem essa consciência, ela só sabe que ela tem, entre aspas, que ela tem um dedo podre para relacionamento. Ela não tem a consciência. Então, a gente vem, pega essa cliente, faz uma abordagem nela.
Dessa abordagem, gente, que a gente fizer, não são todas que vão responder. Tem gente que não vai nem responder. Então, a gente começou a baixar no funil. Então, vamos colocar aí, por exemplo, sei lá, abordei 200. Das 200, vamos colocar que 150 responderam. Já ficaram 50 para trás. Das 150 que responderam a abordagem, vamos dizer que eu leve ali para a sessão 110. Das 110 que eu levei para a sessão, vão colocar aí que 20 comprem. É assim que funciona o funil. Ou seja, o que eu tenho que fazer para vender mais? Prospectar mais, certo? Se eu não prospectar, eu não vendo. Então, é um raciocínio matemático. Tanto que o tempo todo eu vou olhar as premissas de vocês nesse sentido. Maitê, eu não estou vendendo. Aí eu vou dizer, quanto você está prospectando por dia? O ideal é, no mínimo, para quando a gente é a nossa própria empresa, né? Eu sou minha própria empresa, você prospectar 20 por dia, 20 a 25 por dia. Na medida que você vai escalando, eu vou indicar para vocês, contrata um SDR para que ela faça a prospecção para você. SDR é Social Selling, que é uma pessoa que... Hoje as minhas abordagens todas são feitas por duas pessoas. Elas vão no meu Instagram e conversam como se fosse eu. Não sou eu que abordo. Esse é um próximo degrau. Elas prospectam para mim, no mínimo, 60 novas clientes todos os dias. Eu tenho feito de 2 a 5 MDs por dia. Isso aumenta a chance. Uma regra importantíssima, gente, para vender, a regra de Pareto, 80-20. 80% do tempo de vocês deve ser dedicado à prospecção, à venda. E quando eu digo prospecção, é todo esse processo, ir lá, buscar cliente, qualificar, ver se ela é qualificada, entre em contato com ela lá no direct, abordou, trouxe para a sessão, na sessão faz a venda. Isso é um passo que eu vou explicar em outra sessão, Regina. Quando a pessoa chega, cada um de vocês chegar nesse ponto, aí eu vou e explico essa ferramenta. Porque se eu explicar tudo de uma vez, todo mundo vai ficar louca, porque é muita informação, né? Então, qual que é o momento de eu ensinar a prospecção? Depois que eu tiver passado por todos esses caminhos que eu falei com vocês. Linha do tempo, definição da mentoria, montar o script de abordagem, o script do MD, aí o próximo passo é essa, que é a prospecção. Então, só quando tiver vencido todos esses é que nós vamos para a prospecção. E o último passo que é ensinar como vender, ensinar como fazer a venda. Beleza, Lê, se você quiser deixar alguma dúvida aí, deixa aí para eu poder responder também, tá? Bom, que aí fica na gravação. Bom, aí, dito isso, esse é o funil pago, o funil orgânico. Qual que é a diferença do funil pago? A cliente já vai chegar aqui, ó, no meio do funil, porque a gente fez um anúncio pago estrategicamente. Eu não recomendo fazer impulsionamento, porque o impulsionamento, ele não é feito com estratégia. Você pode ir lá, a mulher de tantos anos, não sei o que, tarará, mas o impulsionamento feito lá no Facebook Ads, ele é feito de maneira estratégica e a gente tem como acompanhar as métricas, como a gente colocar para concorrer 5, 6 anúncios. E isso eu ensino para vocês. Por exemplo, Silvia, se você quiser entrar com tráfego pago, eu ensino isso para você, como fazer isso. E vou ensinar para todas vocês quando chegar o momento. Com o tráfego pago, gente, a cliente já chega aqui. Por quê? Você foi lá, colocou um anúncio. Ela olhou para o anúncio e falou, nossa, é isso que eu preciso. Ela vai no seu Instagram. Ela entra no seu Instagram e vê que condiz com o anúncio. Por quê? Lá no passado, eu já investi 10 a 11 mil reais em 3 meses com tráfego pago e não tive uma venda. Por quê? Eu era generalista, eu era clínica geral, primeiro assunto. Segundo, o que a pessoa olhava no anúncio. Às vezes ela até falava, é disso que eu preciso, mas ela olhava no meu Instagram, não batia com o anúncio, eu não mostrava essa autoridade que o anúncio estava falando, ou o anúncio não estava feito de uma maneira estratégica, não foi um anúncio realmente estratégico, ela nem se conectou e nem veio no meu perfil. Então, eu joguei muito dinheiro fora com tráfego pago, sem o direcionamento, o devido direcionamento. Bom, voltando ao funil, a pessoa olhou o meu anúncio, bateu o olho no meu Instagram, viu que realmente é isso que ela busca, ela já chega aqui, ó, ela já chega interessada. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho uma abordagem
diferente, mais curta com ela, só para ter certeza, e já levo ela para a sessão e já vendo. E ela já vem mais aquecida, ela já vem interessada. O funil que é orgânico, eu tenho que despertar essa vontade nas pessoas. Então, quem puder fazer tráfego pago, quem tiver condições financeiras, eu aconselho fazer os dois. E não é não fazer a prospecção ativa, não, tá, gente? Porque a prospecção ativa, ela dá dinheiro, tá? Beleza. Prospectamos, o último passo é como fazer a sessão de vendas, que o script já vai estar pronto, e eu ensino também em uma outra sessão dessa aqui que eu estou fazendo com vocês, eu vou ensinar como fazer a venda, ok? Essa é a metodologia completa. Eu achei importante trazer isso para vocês, para trazer a clareza e vocês entenderem o porquê de cada ferramenta. Porque eu sei o que cada ferramenta vai gerar de resultado. É angustiante para vocês ficar fazendo algo que vocês não sabem onde vai dar, que gera ansiedade, não gera resultado a princípio, e isso pode ser também desanimador. Então, eu estou explicando como funciona todo o processo para vocês saberem que cada coisa que eu vou dando, lá na frente a gente vai usar. Beleza? Dito isso, vamos abrir para perguntas e respostas.